E o Brasil no meio disso tudo? Se a gente tiver uma escalada do conflito, Brasília vai conseguir se manter ali no meio do caminho ou ela vai acabar uma hora tendo que tomar um lado, ficando mais para o lado Rússia-China, mais mantendo a relação com a Europa? O que você imagina? Cara, inevitavelmente o Brasil vai ter que tomar um lado em algum momento, caso haja uma escalada. E eu diria que isso vai depender muito das eleições que a gente vai ter agora no final do ano, porque, bom, para responder isso de uma forma didática, eu separaria em 4 campos: diplomático, político, econômico e militar, como isso afetaria o Brasil. Do ponto de vista diplomático, eu vou deixar um pouquinho à parte, porque eu penso o seguinte: embora a gente saiba que o Itamaraty assim, é uma instituição sólida e tem alguma independência, essa independência, para mim, é sempre mitigada, porque a depender do governo que lá está, você tem sim muitas influências, não é à toa que os principais cargos diplomáticos são nomeações políticas. Então esse papinho assim de que o Itamaraty é independente, para mim é conversa para boi dormir, né? Então quando você lê isso no jornal, já pode ignorar e tacar no lixo. Agora, os outros campos, do ponto de vista político, eu vejo o Brasil com Lula indo ainda mais para o eixo dos BRICS. Então, ele ignora, de certo modo, os Estados Unidos. Não à toa, ele já tem uma série de atritos com o Trump. E caso o Flávio Bolsonaro ou algum outro candidato da direita vença, a gente vai ter uma guinada bem diferente. Aí eu imagino uma proximidade do eixo Estados Unidos e Europa. O que isso gera no campo econômico? No ponto econômico, eu imagino que não vai ter tanta diferença. Você pode ter algum alívio em certas tarifas, mas esse alívio vai ser limitado de acordo com as pretensões políticas do próprio país que está concedendo ou não, né, essa tarifa. Porque a gente está vendo agora, a China colocou tarifa, sobre a carne brasileira, porque não quer prejudicar os seus próprios produtores. E os Estados Unidos, quando faz, também faz por interesses próprios. É claro que a política intensifica isso, mas, como eu disse aqui, até um certo ponto. Do ponto de vista militar, eu também vejo algumas diferenças no que diz respeito a treinamentos militares conjuntos e troca de tecnologia. Obviamente, em havendo essa proximidade maior entre Brasil e China, eu não tenho dúvidas de que os Estados Unidos vão limitar a concessão de tecnologia militar. Eles já não dão muitas coisas. E caso haja essa proximidade, eu imagino que a coisa vai ficar ainda pior. O Brasil pode, caso tenha uma certa amizade, o que eu, como eu já disse aqui, poderia acontecer, na hipótese de um candidato de direita mais aliado com os Estados Unidos vencer, o Brasil vai certamente ter benefícios com tecnologia. Na época do governo Bolsonaro já havia alguns treinamentos, promessas de do ponto de vista de inteligência. O Bolsonaro até criou aquele centro que agora eu esqueci o nome, e os Estados Unidos abasteceriam com bastante coisa. Depois teve a mudança de governo, o natural afastamento, e as coisas mudam bastante. Bom, então, em suma, do ponto de vista político e militar, a gente vai ter mudanças, eu imagino, de acordo com as eleições. Ponto de vista econômico, a gente não deve ter muitas mudanças, porque existem muitas relações bilaterais, multibilionárias, que não devem ceder perante os interesses do governo, né? Porque são esses mesmos que, de certo modo, ditam os rumos do governo. Paradoxalmente, é assim que acontece, a gente sabe disso. Então, em resumo, é isso, é essa a minha visão.